Olá, minha amiga artesã e empreendedora de forminhas. Seja bem-vinda a mais uma aula do módulo Os Segredos de um Ateliê de Sucesso. Bora lá? O que é custo? Custos são todos os gastos, todas as despesas realizadas para produzir um produto. Ou seja, é quando você pega um determinado material para fazer um produto em si. E olha só que interessante. Custo não é despesa, porque despesa é dinheiro saindo. Custo é o material utilizado que vira as forminhas, os porta-guardanapos. Então é tecido, cola, pérolas, arame. Sabe, é a matéria-prima em si. E o que a gente considera para a precificação? O custo. A despesa não. E por quê? Porque você pode ter comprado muita quantidade de produto para várias encomendas. Então você pode ter tido uma grande despesa, mas o custo agora para produzir uma peça, uma encomenda, não é tudo o que você comprou, e sim o necessário para produzir somente aquela encomenda, somente aquela peça. E a gente precisa separar também custo de investimento. Se você compra uma prensa de golfrar forminhas, isso é um investimento, porque você vai acelerar o seu processo de produção. Mas isso não quer dizer que é um custo, né? O que vai entrar de custo aqui vai ser a depreciação da máquina, mas o valor do investimento não. E o que você precisa saber é que a máquina não vai ser considerada como custo. A depreciação, sim, ou seja, o tempo de vida útil da máquina, tá? E aí existem 4 tipos de custos: os custos diretos, indiretos, fixos e variáveis. E aqui nessa aula eu vou explicar cada um desses tipos de custos. Mas o que precisa ficar claro para você? Que para nossa precificação nós vamos usar os custos diretos e indiretos. E esses 2 tipos que nós vamos precisar ter clareza na hora da precificação. Então vamos lá? Custos diretos é aquele que pode ser atribuído a determinado produto ou serviço de maneira direta. É aquele valor incluído diretamente no cálculo do valor do produto oferecido. São os custos que podem ser mensurados de maneira clara e objetiva. Vou exemplificar para você. A forminha flor de pessegueiro, por exemplo. O que a gente usa para confeccioná-la? Cetim, pérolas, tela escócia, né? A goma de álcool e cola. Então é tudo aquilo que eu consigo ver fisicamente aqui na forminha. Se for um porta-guardanapo, tem argola, certo? E agora os custos indiretos é tudo aquilo que não pode ser relacionado diretamente no produto final. Como, por exemplo, energia, gás, água e outros, né? Mas que a gente não vê, mas que a gente sabe que é um custo necessário para que o produto exista. Ou seja, a gente não consegue ver a energia utilizada aqui na forminha. Mas a gente sabe que existe, porque você usou cola quente, pode ser que você já trabalhe com a máquina de corte e vinco elétrica, certo? Então é tudo aquilo que você não consegue ver no seu produto, mas sabe que existe aquele custo. Outro exemplo de custo indireto é a embalagem que nós enviamos às forminhas. O cartão de agradecimento que você pediu para alguém imprimir, tudo isso são custos indiretos. A folha que você manda a declaração de conteúdo, quando a encomenda vai pelos correios, o papel para embalar a caixa, né? Esses gastos interferem no produto, né? No produto da sua empresa, do seu negócio, mas não possuem uma relação direta com o mesmo, né? Com o produto final. E aí, como não é possível colocar esses valores diretamente no custo final do produto, é necessário realizar um rateio para que esses custos indiretos possam ser englobados no preço final. E a próxima aula é específica sobre rateio e critérios de rateio, ok? O que você precisa saber é que custo indireto, como a gente não consegue alocar forminha por forminha, porta-guardanapo por porta-guardanapo, a gente precisa fazer um rateio, que é uma divisão para uma quantidade de peças que você for confeccionar como um todo. E nós utilizamos critérios para fazer essa divisão. Agora, os custos fixos são custos que possuem uma certa regularidade, né? E não sofrem alteração de acordo com a demanda da produção. Ou seja, independentemente se você produz 1.000 forminhas por mês ou 10.000 forminhas por mês, o valor da sua internet não vai mudar. É aquele valor X que você paga por mês. Se você
tem um ateliê que usa um espaço alugado, o valor final do mês, né, do aluguel vai ser o mesmo, tá? Custos variáveis, esses sim dependem diretamente da demanda de produção para ter o seu valor definido. Por exemplo, a matéria-prima em si, a energia elétrica, né, o gás, ou seja, é aquilo que quanto mais você produzir, mais você vai gastar. Então, resumindo, aumenta a produção, aumenta os custos, né, desses custos indiretos. Então, quanto mais forminhas você fizer, mais energia você vai usar, porque mais golfrador você vai precisar, por mais tempo você vai precisar deixar aquele golfrador quente, né? Seja se você utiliza a prensa de forminhas, seja se você utiliza o fogão elétrico. Então, se você estiver confeccionando, por exemplo, a forminha ouriço, que você precisa ali do fogão a gás, você, quanto mais forminhas ou modelo ouriço você fizer, mais gás você vai utilizar, tá certo?